Nesta manhã eu gostaria de trazer o recado de Deus, irmãos, para nós, que no nome de Jesus, eu queria falar sobre os sabotadores da alegria, ou ladrões da alegria. Eu creio que você já ouviu isso, mas eu queria reforçar um pouco mais sobre isso, devido ao que nós estamos passando, as circunstâncias que vivemos. Então nós gostaríamos de trazer esse recado para vocês. E está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Você vai abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vou ler novamente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar? Nós agradecemos a Deus por essa palavra. Pedimos que o Senhor nos use, em nome de Jesus, para transmitir o recado do Senhor. Sejamos um canal de bênção para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabotadores da alegria, ladrões da alegria. Meus irmãos, eu creio que uma das coisas que nos dá felicidade é vermos a família, nossos filhos, ver também nossa esposa, esposo, família, nossos irmãos, ir bem na vida, né? Ir bem na vida, ir bem financeiramente, ir bem academicamente, né? Na área também, principalmente espiritual, no temor a Deus, isso que nos traz uma alegria, né? Isso sempre nos traz uma alegria. Nós estamos vendo que a humanidade, ela tem vivido em um mundo de incertezas. Nós estamos vivendo em um mundo de incerteza, onde nós estamos vendo os sofrimentos, as decepções que esse mundo está passando, e onde nós vimos que o certo é errado, o errado é certo. Isso é frustrante, isso muitas vezes rouba a nossa alegria também. Então o mundo está gemendo, por causa do pecado, por causa das aflições que nós temos visto, né? E por isso não há lucro no pecado, O pecado não tem lucro, pelo contrário, tem perdas, né? E muitas vezes o que nós estamos vendo é por causa do pecado. Não é todos que estão no pecado, mas o mundo jaz no maligno, nós temos sofrido com isso, mas isso pode nos frustrar e também pode sabotar a nossa alegria, ou tentar tirar a nossa alegria. Por isso eu quero trazer hoje, né? Porque muitas vezes nós sentimos inseguros, né, com este mundo, claramente. Claro que com Cristo não, com Deus não. Nós sentimos seguros, fortes. Mas quem são esses sabotadores? Quem são esses ladrões que podem roubar a nossa alegria? Ou tentar, né? Tentar roubar a nossa alegria. O primeiro deles que eu queria trazer são as circunstâncias. As circunstâncias em que nós vivemos. Nós temos visto aí que muitos irmãos têm perdido, né, pessoas têm perdido seus entes queridos. Isso nos traz uma tristeza, né, que muitas vezes dessa circunstância pode sabotar a nossa esperança, a nossa alegria. Quantas vezes nós estamos vendo pessoas que estão acamadas, estão vendo no leitos, e muitas vezes pode também sabotar a nossa alegria. Nós vemos também a decadência humana, nós estamos vendo esse flagelo que o mundo está passando, nós estamos vendo pessoas que estão lutando mais pelo poder do que lutar pela sua alma. Isso também é sabotadores de alegria. São coisas das circunstâncias da vida que podem nos tirar do foco, levando-nos mais longe de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos irmãos de Filipenses, porque lá em Filipos foi a primeira cidade na Macedônia em que Paulo estabeleceu uma igreja. E essa igreja precisava também
de ser, ou ler essa carta, né, o Paulo estava passando para que ele tivesse mais motivações. Ele também escreve agradecendo pela bondade que eles têm sido com Paulo, né, abençoando até financeiramente e também abençoado outros. Mas ali também havia pessoas que também queriam atrapalhar ali aqueles que eram fiéis. Então, meus irmãos, Paulo, ele escreve essa carta. Sabe aonde que ele escreve essa carta? Não é numa praia. Não, pode ter certeza, não é numa praia bebendo água de coco. Não, ele estava na prisão em Roma. Então ele escreve essa carta aos filipenses, lá em Filipos, onde ele estava em Roma preso. É impressionante, meus amados, que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É possível sermos alegres diante das circunstâncias? Domingo passado nós falamos também sobre as dificuldades, sofrimentos, né, que nós passamos, nós temos passado. Agora, como pode, irmãos, como pode um homem, apóstolo Paulo, servo de Cristo, um desbravador na obra de Deus, pode estar alegre em uma prisão? Como? E também chegando praticamente quase à sua morte. E ainda motivando irmãos a se alegrarem e manter-se firmes no Senhor, mesmo diante das circunstâncias. Meus irmãos, nada derrubava Paulo, porque a alegria que ele tinha não era uma alegria terrena, era uma alegria eterna. Eu vou falar um pouco sobre a diferença da alegria e da felicidade. Agora, quem tem e vive na alegria que Jesus oferece, pode sim viver e vencer e se alegrar nas circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida, meus irmãos, podia sim roubar, como um ladrão, a alegria de Paulo, o sossego de Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele aprendeu e depositou sua vida, sua fé no Deus que sabe todas as coisas. E também pode suprir, mesmo em meio às provações. Lembra dos versículos que nós lemos lá de Filipenses capítulo 4? Abre a sua Bíblia aí. Aqui nós já estamos, né? Filipenses capítulo 4. Agora olha o versículo 11 e o versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala, mesmo em prisão. Digo isso não por 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós lemos esse versículo semana passada, não foi? Os irmãos lembram. Então, sabe a diferença ou do conceito de felicidade e alegria? É que a alegria, irmãos, ela é constante, aquela que vem de Deus. A felicidade, ela se esmere, ela termina, ela tem um tempo. Ela não perpétua, ela não tem eternidade, mas alegria sim. Interessante, no âmbito dessa escritura, alegria no latim significa alacer, que significa satisfação, contentamento, júbilo. Por isso que a alegria do crente independe das circunstâncias, como dom de Deus e fruto do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo, alegria, paz, longanimidade. Então a alegria é o fruto do Espírito Santo. Pode ser desfrutada sobre as mais diversas condições. Lembra-se disso. O crente, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo assim o inimigo ou outras coisas, as dificuldades, as provações, pode tentar roubar a sua alegria. Mas lembre-se de uma coisa, aquele que tem a alegria do Senhor, é aquela alegria que é permanente dentro de si, que ele vence as mais diversas condições, dificuldades da vida.
porque a sua esperança, a sua alegria está no Senhor. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, mesmo diante das circunstâncias, meus irmãos, mesmo diante das lutas. Interessante, no Novo Testamento, o vocábulo chairo, que significa regozijar-se. Isso quer dizer que essa alegria pode manifestar-se até mesmo em meio às perseguições e às mais impensáveis provas. Dá para entender uma coisa dessa? E se nós formos analisar quantas pessoas, quantos crentes, quantos mártires foram mortos, perseguidos, os próprios apóstolos, outros pendurados em mastros, queimados como tochas, tudo isso porque persistiram diante das circunstâncias da vida, na alegria que só Jesus pode dar. Não é uma alegria terrena, não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna. Por isso que eles não abriram mão, o apóstolo Paulo não abria mão, e ele falava para os filipenses, olha, regozija-se no Senhor sempre, ou seja, alegre-se no Senhor sempre, não importa a circunstância que vocês estão passando. E interessante que lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo também fala assim, pelo que sinto prazer, olha só, sinto prazer, sinto alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, irmãos? Como é que pode, né? Um homem que foi preso, chicoteado, foi levado à masmorra, foi feito todo tipo de coisas, praticamente triste, é por causa do Evangelho, é porque a alegria que ele tinha dele era satisfatória. Isso sobressaía as circunstâncias. Esse é o problema de muitas vezes nós, eu e você, de não suportarmos as circunstâncias da vida, porque nós esquecemos que nós temos essa alegria dentro de nós. É alegrar no Senhor, sabendo que quem está no controle não são as circunstâncias. As provações não são maiores do que a alegria que Deus dá, que o Senhor tem dado para nós. Por isso, meu querido, é com fé que nós precisamos vencer, assim como o apóstolo Paulo venceu essas circunstâncias. Então essa alegria, ela não vem do homem, nem tão menos dos valores terrenos, mas ela vem do sobrenatural, ela vem dos céus, ela vem de Deus. Agora, onde podemos deixar esse ladrão sabotar essa alegria, além das circunstâncias da vida? Podemos também deixar esse ladrão sabotar nossa alegria no servir ao Senhor. Está no Salmo 100, versículo 2. Diz assim, no Salmo 100, versículo 2: servi ao Senhor com alegria e apresentai a Ele com cântico. Então, servir ao Senhor com alegria. Meus irmãos, quantos crentes estão aí com esse apagão espiritual? Tem muito crente que está apagado. Crente que antes servia, fazia a obra do Senhor, já estão desanimados. Muitos estão aí até acamados ou dormindo, né? O sono da indiferença. Nós não podemos deixar de servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Parece que o meu problema, a minha luta, a minha dificuldade é maior do que servir ao Senhor, a alegria que o Senhor nos dá. Então, servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ele com cântico. Nós precisamos voltar isso cada vez mais em nossas vidas, irmãos. Tem dia que nós levantamos, é claro, nós queremos ficar na cama, queremos ficar deitados. Tem dia que é um dia, parece que, não, aquele dia nada parece que vai dar certo. Mas eu quero dizer para você que nós não vamos depender das circunstâncias, nós precisamos depender no Deus das circunstâncias, no Deus que permite a circunstância para que nós possamos nos levantar e a crer que Ele pode estar conosco. Há um outro sabotador também que pode sabotar a sua alegria, que está rondando, que está no meio de nós. O sabotador de ir à casa de Deus. Está no Salmo 122, 1.
Salmo 122, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, quanta dificuldade para alguns ir à casa do Senhor. Claro que nós estamos fechados presencialmente, não tem como agora, mas só de você estar assistindo, aí é importantíssimo você entender. Não é ficar dormindo, é se levantar, é se alegrar, porque hoje é o dia do Senhor, é o dia de buscarmos a presença de Deus. É uma alegria porque Deus nos deu esse privilégio. Imagina se você não tivesse conhecido Jesus, talvez você estaria nas drogas, estaria na bebida, no vício, da prostituição, talvez você estaria em outros lugares, mas você está assistindo, buscando a presença de Deus. Meus irmãos, alegrem-se por ir à casa de Deus, alegrem-se por cultuar a Deus. Agora, infelizmente, nem todo mundo leva isso a sério, nem todo mundo assiste, nem todo mundo abre seu celular, seu Face, para assistir o culto. Irmãos, isso é triste. Por isso nós devemos nos alegrar, mesmo diante dessa pandemia que nós estamos passando, ir para a casa do Senhor. Ó, com dom e com suave é que os irmãos vivem a união. Não deixemos, lá em Hebreus fala, não deixemos de congregar, ir à igreja, como é costume de alguns. Tem gente que tem esse costume. Mas antes façamos admoestações quando veja que o dia se aproxima. Jesus está voltando. Sirva a Ele com alegria. Há um outro sabotador que é muito perigoso, que também está ao nosso lado, que pode também estar roubando a nossa alegria. No contribuir na obra de Deus. No contribuir na obra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, versículo 7. Diz assim: lembre-se disto. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Lembre-se disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um contribua conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação ou necessidade. Pois Deus ama quem dá com alegria. Pois Deus ama quem dá com alegria. Alguém disse certa vez que a sua bênção é do tamanho da sua plantação. Então você colhe aquilo que você planta, meu amado. E Deus, Ele usa as suas promessas. Lembra lá da história do dono da Colgate? Depois você olha lá, olha na internet para você ver. O dono da Colgate, uma pessoa que foi realmente, que teve a alegria de contribuir, de devolver, de abençoar, não por obrigação, nem por tristeza, nem por necessidade, mas com alegria que ele tinha, que aquilo não era dele, então ele se alegrava em poder ajudar a obra de Deus. Alguém disse: o que nós plantamos, nós colhemos. Mas também disse que a alegria é do tamanho da nossa fé. Então tenha fé, meu irmão. Confie no Senhor. Alegre-se em poder abençoar a obra de Deus. Agradeça a Deus. Porque isso pode ser um sabotador da sua alegria. Por isso não podemos deixar que o Deus Mamon roube, sabote essa alegria de podermos contribuir. Pois onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Aonde está o seu coração? Aqui neste mundo? As suas preocupações, as suas limitações, tudo mais está nesse mundo. Muitas vezes, irmão, nós ajuntamos tesouros para nós aqui neste mundo, mas não lá para o céu. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses também, capítulo 4, agora você vai no versículo 19. Olha o versículo 19 de Filipenses, capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Diz o resultado de uma pessoa que abençoa financeiramente. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos, é impressionante como Deus abençoa aqueles que são abençoados em devolver, em contribuir.
Eu vejo aqui na minha casa, eu vejo na casa de outros irmãos, que Deus, parece que no momento agora, não, como é que nós vamos fazer? Não temos o dinheiro para pagar isso, ou aconteceu isso, de repente Deus vai, abre as portas de uma maneira sobrenatural. Aqui nós estamos vendo isso na vida do Guilherme, da Marcela. A Marcela, a gente sabe que não está trabalhando, mas Deus tem suprido assim algo impressionante. Meus irmãos, assim na sua vida, na sua família, a gente pode ver isso. Deus, Ele é fiel, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Então, não sabote essa alegria para a sua vida. Não deixe que o ladrão roube essa alegria de poder dar com alegria. Segundo, os ladrões da alegria, ou aquele que sabota a nossa alegria, quer sabotar também a nossa nova vida. Eu sei que o inimigo vai tentar de tudo sabotar aquilo que Deus já te deu. Ele não vai tirar, mas ele vai tentar tirar essa alegria que você tem de ter conhecido Jesus. Em Lucas capítulo 15, versículo 7, diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Essa aqui é a parábola das 99, ovelhas. Eram 100 ovelhas, lembra da música? As 99 ficam e uma foge e o pastor vai atrás. E ela é resgatada. Das 100 ovelhas, aquelas 99 já não precisam mais ser justificadas. Mas aquela que ainda não entendeu, aquela que ainda está longe do aprisco, Deus ainda vai à procura. Mas o diabo tenta sabotar isso, mostrando que não é esse o caminho. Há outros caminhos que você pode seguir. Mas o pastor Jesus está aí ainda dando a oportunidade da graça, a graça imerecida, dada a você e a mim, tentando sabotar o diabo, sabotar essa alegria. E por isso aqui Jesus, no versículo 2 de Lucas, ele estava em meio aos fariseus e escribas que murmuraram dizendo: esse recebe pecadores e come com eles, e profere ele profere essa parábola diante desses fariseus, mostrando que somente o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e a ovelha tem valor. Então, a alegria do céu, quando um pecador se arrepende. Então, meu querido, você tem essa alegria hoje, que o diabo tenta sabotar em todas as maneiras, é porque Deus te deu um dia. Você encontrou Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro, nos dando Jesus Cristo. E que nós temos feito? Sabemos que para ganhar almas hoje não está fácil, porque o diabo tem sabotado a mente das pessoas, a visão das pessoas, para que não vejam, para que não ouçam. Por isso nós precisamos orar, precisamos buscar na palavra, precisamos buscar na oração, para que Deus destrave e que corramos atrás dessas almas, enquanto é tempo. Por isso que eu falei a diferença da alegria e da felicidade. A alegria com Jesus e a felicidade que esse mundo oferece. Uma felicidade passageira, que ela é limitada neste mundo. Qual é o conceito de felicidade? É o estado de bem-estar gerado pela satisfação das necessidades básicas do indivíduo, sejam físicas, morais, até espirituais. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, uma orientação, um lembrete na área espiritual. A fonte de toda felicidade é o temor de Deus. A fonte de toda felicidade é o temor de Deus. Se você ou a pessoa não tiver o temor a Deus, não há felicidade. É uma felicidade terrena. E sabemos que a felicidade terrena, ela ferruja, ela estraga. Lá no Salmo, Salmo 1. Se eu ler o livro de Salmo, você vai ver
o bem-aventurado, o justo e o ímpio. Do versículo 1 ao versículo 4 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, em que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, meus irmãos? Esse é o temor de Deus. Essa é a felicidade que corresponde com a alegria, que satisfaz a Deus. Não está escrito na palavra? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa corresponde com a felicidade que Deus ele deseja. Então, essa felicidade sim consegue driblar os sabotadores da alegria, vivendo uma nova vida, frutificando. Ele não se detém nesse mundo, ele não se detém nesse caminho dos pecadores, ele não vai se assentar na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra, e ele busca isso dia e noite. E outra coisa, ele vai frutificando. O crente, pensa, irmãos, essa alegria, os sabotadores tentam fazer de tudo para que você não dê frutos, que você fique anêmico, uma árvore frutífera, uma árvore que precisa ser guardada pelo Espírito Santo, mas muitas vezes não deixa ser guardada, não busca na palavra, não se fortalece na oração, mas vai aceitando os sabotadores entrar no seu lar, na sua vida. Aí pensa que acabou, é assim que a vida é. Não é, meus irmãos, não é isso que Deus está te oferecendo, nem isso que Ele ensinou na palavra. Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Eu vos dou a minha paz vos dou, não dou-la como este mundo. Meus irmãos, é diferente a alegria do Senhor com essa felicidade que esse mundo está te mostrando. Nós estamos vendo a decadência humana. É preciso vir para Deus, voltar para o Senhor e se fortalecer no Senhor. Por isso que o ladrão da alegria te mostra uma felicidade limitada, terrena, passageira. Vou te dar um exemplo. Não podemos fixar nossas raízes nesse mundo. Há muita gente que está fixando suas raízes nesse mundo. Irmão, você sabe o que é um forasteiro? Que não tem residência própria. Que não tem um lugar próprio nesse mundo. Então nós somos forasteiros. Nós não pertencemos a essa pátria. Ela está no céu nos aguardando. Então não podemos fixar nossas raízes, nossas esperanças nesse mundo. Ah, vai melhorar? Pode até melhorar. Mas o que Deus está nos mostrando, tanto nas circunstâncias que nós estamos passando, pode vir sabotadores tentar roubar nossa alegria, mas nós precisamos nos fortalecer. Muita gente também, essa felicidade limitada, parece que eu quero dar aquele exemplo de que quando você ganha aquele presente, seja no seu aniversário, seja no Natal, seja em outras circunstâncias, você ganha aquele presente, né? Você dá um presente para o seu filho. É interessante que chega um momento que aquele presente ele vai estragar e vai enferrujar. Aquela felicidade é momentânea. Nossa, eu comprei aquele carro. Você fica toda aquela felicidade toda, né? É muito bom, mas parece que vai esvaziando isso, vai acabando. Eu lembro, a Cíntia deu bicicleta, né, para os meninos. Elas estão aí enferrujando, já não andam mais, muitas vezes tentam brincar, mas já não é a mesma coisa. Então as coisas são assim. Irmãos, viver uma vida equilibrada, uma vida gastando dinheiro, colecionando coisas e procurando nova experiência. Há muita gente fazendo isso. Claro que nós devemos cuidar do nosso corpo, ter uma vida abençoada por Deus e tudo mais, mas muitas vezes são pessoas que estão preocupadas mais com essa vida, com essa felicidade, no qual o que é? Passageiras. Isso sabota a alegria. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele sabotou
a alegria dele. Ele queria buscar uma felicidade, achando que a alegria não era mais importante. Mas a felicidade de ir com os amigos, beber, tomar todas as taças do vinho, da prostituição, com as meretrizes e tudo mais, gastou tudo o que tinha, mas não sabia o valor da alegria que tinha, estar junto com o Pai. Então cuidado, não troque a alegria que você tem com a felicidade que esse mundo oferece. Ela é passageira, ela parece que é muito bacana, muito bonita, muito interessante. Ela pode ser até prazerosa, mas no fim ela acaba, no fim ela enferruja, no fim ela quebra, no fim ela murcha. Então a felicidade transitória que este mundo oferece é como um presente que você ganhou. Ela estraga, ferrugem. Você sabia que até a nossa saúde, a nossa vida vai deteriorando? E muitas vezes dando lugar ao desespero. Então nós devemos ter muito cuidado e lembrar disso, irmãos. Porque a alegria, ela é duradoura e eterna. E Deus estará conosco independente do que aconteça. Por isso, irmãos, presta bem atenção. A felicidade depende de acontecimentos, mas a alegria depende de Cristo. Amém? A felicidade depende de acontecimentos, mas a alegria depende de Cristo. Então não deixe os sabotadores, os ladrões da alegria, meio em meio às circunstâncias, mesmo em meio às dificuldades, nessa nova vida que você tem, roubar de você. Assim como o apóstolo Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Por isso que a alegria depende de Cristo. Nós dependemos de Cristo. Não dependemos da felicidade daquilo que esse mundo ofereceu. Eu vou receber mais tanto, vou ser promovido. Isso é bênção. Eu vou ficar mais rico o ano que vem. Isso é bênção. Mas lembra que essa felicidade depende de acontecimentos. Mas a alegria depende de Cristo. Jesus está te oferecendo alegria. Uma alegria eterna. Não há variação de mudança. Não há corrupção nessa alegria. Há sabotadores, igual urubu aí voando, tentando tragar. Por isso que o apóstolo fala, estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Então, o final é bênção. Um dia estaremos com ele, terceiro e último, para terminarmos. Os sabotadores da nossa alegria, que tenta derrubar, tirar a nossa alegria. Também, terceiro ponto, pessoas tóxicas. Infelizmente nós vimos que tem pessoas tóxicas, que muitas vezes está no meio, ali do seu trabalho, no meio onde você convive. Por isso que nós devemos evitar essas pessoas. Sabe o que a palavra de Deus diz? Eu vou falar a diferença dessas pessoas. Quem é pessoas tóxicas? Primeiro, pessoas tóxicas, antes de falar a referência bíblica. Pessoas tóxicas são aquelas que exalam algum tipo de sentimento ou característica ruim que pode afetar seu dia a dia. Entendeu? Sabe o que Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz? Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Amém, irmãos? Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Então veja com quem você está andando. Olha essas pessoas tóxicas, pessoas que têm inveja de você, pessoas que têm arrogância, que são arrogantes. Essas pessoas trazem pensamentos e comportamentos que podem ser prejudiciais a você. Eu vou falar da pessoa arrogante, que é uma pessoa tóxica.
Agora, lembre-se, há uma grande diferença entre confiança e arrogância. Há uma grande diferença. Por exemplo, confiança inspira, arrogância intimida. Pessoas arrogantes sempre sabem mais e se sentem superiores aos outros. Elas nunca vão celebrar a sua confiança, porque isso interfere na arrogância delas. Vocês estão vendo? Pessoas que querem roubar a sua alegria, pessoas tóxicas, pessoas arrogantes. Agora, sabe o que Provérbios 16:5 fala dessas pessoas? Abominável, ou o Senhor detesta. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Irmãos, ser arrogante não vai resolver. E conviver com esse tipo de pessoas é complicado. Pessoas que acham que sabem mais do que você, sabem mais de todo mundo. Sempre vão sentir superiores aos outros. Elas não vão celebrar a sua alegria nem a sua confiança, porque isso interfere na arrogância dela. Sabe outro tipo de pessoas tóxicas? Nós podíamos enumerar aqui várias, mas como o tempo está acabando, eu vou enumerar mais uma aqui. Pessoas vitimadas, ou pessoas vítimas. Quem são as vítimas? Essas pessoas tóxicas, vítimas, são aquelas que sempre se fazem de vítimas. Elas olham para os seus próprios erros e sempre encontram alguém para culpar. Elas nunca se responsabilizam pelas vidas delas. Vamos dar um exemplo aí? Vou dar 2 exemplos aqui, mas vou dar um primeiro exemplo. Adão e Eva, depois que pecaram, sentiram vítimas, acharam que foram vítimas. E Deus pergunta: Adão, onde é que vocês estão? O que vocês fizeram? Ah, foi a mulher. Por que vocês viram que vocês estavam nus? Ou seja, vocês pecaram, né? Por quê? Ah, porque foi a mulher que isso me deu. Vítima. E a mulher colocou a culpa em quem? Na serpente. Vítima. Elas nunca se responsabilizam pelas vidas delas. Quer um outro exemplo? Os 10 espias, lá em Números capítulo 14, versículo 3 e versículo 4. Olha o que diz: porque o Senhor eles dizem assim, depois que foram, né, eram os 12 espias, somente Josué e Caleb não reclamou e persistiu e permaneceu fiel, mas os 10 espias, quando foi trazer o relatório, eles falavam, disseram: e por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha aí, irmãos, pessoas sentindo vitimadas. Deus já havia prometido: é a terra de vocês. Mas eles viram gigantes, viram dificuldades. Então essas pessoas muitas vezes colocam dificuldades, colocam desculpas, e sempre acham que outras pessoas e outros acontecimentos é o problema, e não elas. Deus já havia decretado a vitória para eles. Estavam culpando a Deus. Olha aí o que estavam dizendo, né? Seria melhor voltarmos para o Egito, diziam uns aos outros. Por que o Senhor nos traz essa terra? Às vezes, irmãos, cuidado com esses sabotadores. Não se torne uma vítima dele também. Não procure como essas pessoas fazem. Não aprenda com elas, porque o sábio, ele anda com o sábio. O sábio vai procurar andar com pessoas que vão temer a Deus, pessoas que têm caráter, pessoas que têm boa índole, pessoas que realmente entendam o temor a Deus. Não estou dizendo que você não possa ter certas amizades,
Mas a questão, se você não andar com sábio, pessoas que temem a Deus, é muito perigoso. Por isso que Deus tirou o povo do Egito, porque estava acostumando, já estava com outros deuses na sua mente, ali no seu coração. Deus queria tirá-los dali e fazer andar no deserto com os sábios. Eu termino agora dizendo para você, não deixe os sabotadores roubar a sua alegria. Não deixe as circunstâncias. Não deixe que as circunstâncias da vida, as dificuldades, as provações, sabote essa alegria que Deus tem te dado. Alegre-se na salvação que Deus te deu. Não podemos dizer que os gigantes são maiores e mais fortes do que nós. No nosso pensamento, fisicamente sim, mas espiritualmente jamais. Deus, Ele nos dá o escape. Deus sempre estará conosco. Meus irmãos, que eu e você possamos confiar no Senhor, entregar nossas vidas e se fortalecer no Senhor em nome de Jesus, diante desses sabotadores da alegria que estão nesse mundo, sejam potestades, sejam humanas, e muitas vezes vão tentar tirar a sua alegria, mas seja forte, porque o Senhor é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus aí. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Eu espero que você tenha entendido o recado de Deus para a sua vida. Guarde isso no seu coração. Pratique em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você, mude de posição, mude de vida hoje. Não deixe para amanhã. Mude seu coração, mude seu comportamento. Tome uma nova direção. Volte para Deus se estiver longe dele. Ore mais, busque mais a presença de Deus. Querido Pai, nós agradecemos pela vida de cada um. Que no nome de Jesus sejam agraciados com as bênçãos do Senhor. Muito obrigado por esse culto. Tudo ocorra, Pai, para o bem e para o bem daqueles que amam o Senhor. Abençoe, Pai, cada um que ouviu essa mensagem e que possa realmente praticá-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Então eu quero dar a bênção final, agradecer a todos aí que participaram, viu? Vai ficar gravado, manda para outras pessoas para ouvir essa palavra, tá bom? Vamos orar? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém? Um bom domingo, um bom almoço, que Deus os abençoe. Fique em paz com a graça do Senhor.